missionários do nosso Rei Jesus. Vamos para o texto? O texto que eu vou ler hoje com os irmãos é 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, apenas um versículo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a sua palavra: somos fortalecidos por esta graça tão sublime de Cristo Jesus. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Amém. Você pode ler comigo o texto que está na nossa tela? Portanto, Deus eterno, nós estamos aqui, Senhor, para ser fortalecido pela Tua graça. Essa Tua graça tão maravilhosa que um dia nos alcançou. E aqui estamos nessa noite como instrumento santo nas Tuas mãos, para que sejamos usados com ousadia, com intrepidez, diante da Tua palavra. Para que, ó Deus, nós continuamos sendo santos, verdadeiros, separados deste mundo, vivendo a Tua boa e perfeita vontade. Que diminua eu e o Senhor cresça nesta igreja, diante da Tua palavra, pois é no nome de Jesus que assim oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, o tema que eu vos trago nessa noite é: somos fortalecidos por esta graça tão sublime de Cristo Jesus. Amém. Você é fortalecido? Diga um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Essa graça que nos move, irmão Gil, essa graça que nos move, essa graça que nos tira do nosso conforto, onde nós estamos, essa graça que nos leva para onde o Senhor quer que vamos, essa graça que nos faz permanecer, é através dessa graça que nós sentimos o amor de Deus, esse amor que nos constrange a sermos aperfeiçoados todos os dias nas nossas vidas. Meus irmãos, que graça maravilhosa, que graça inexplicável, que graça incomparável, pelo qual ninguém pôde dar, só Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor pôde dar essa graça, e nós louvamos a Ele porque essa graça nos alcançou. E então, meus irmãos, o primeiro ponto que nós temos nessa noite é a definição da graça de Deus. Você conhece a definição da graça de Deus? Muitas vezes nós lemos, nós cantamos, achamos bonitos, achamos lindos e maravilhosos, mas na hora do agir, na hora de deixar esse envolver com essa graça, muitas vezes nós colocamos o pé e não queremos sair do nosso conforto. Tem tanta gente no conforto, sem querer sair do conforto, mas Jesus está dizendo: vinde a mim, vinde, não é só os cansados, vinde a mim também, a todos que estão me seguindo, venham, que eu lhe farei fortalecidos, que eu te darei essa graça, que eu vou te fortalecer, vou te sustentar, vou suprir as suas necessidades, eu vou estar com vocês todos os dias da vida de vocês, até a consumação do século. E quando tudo isso se consumar, meus irmãos, aí tem a vitória maior, que é a herança em Cristo Jesus, nas mansões celestiais. Meus irmãos, a graça, ela pode ser definida como o amor e a misericórdia de Deus, que nos são concedidas, sem merecimento algum da nossa parte. Nós, de maneira alguma, nós não merecemos absolutamente nada, nós não somos nada. Paulo diz que nós somos apenas homens e mulheres pecadores, miseráveis, que eram separados da graça de Deus, do amor de Deus, mas um dia essa graça nos alcançou. E hoje nós podemos vibrar com toda a alegria que nós estamos andando nessa graça diante do Senhor Jesus, fazendo unicamente a vontade dEle. Graça que nos dá alegria, nos dá deleite, nos dá prazer, doçura e muitas vezes até charme. E também, meus irmãos, a graça é a amabilidade, é um favor divino que nos liberta do pecado, da condenação e nos dá acesso à vida eterna em comunhão com Deus. Nessa graça que é Jesus Cristo, nós encontramos o pão que sacia a nossa fome, nós encontramos a água que jorra do trono da graça de Deus sobre nossas vidas, pelo qual nós tomamos e nunca mais teremos sedes, porque essa graça, ela sacia toda e qualquer necessidade de nossas vidas. Meus irmãos, não tem graça maior do que essa, não tem alegria maior do que essa de servir ao nosso Deus e receber essa graça em Cristo Jesus, porque essa graça, meu irmão, ela foi nos dada de uma forma que nos trouxe e nos deu esse amor real nas nossas vidas, pelo qual o sacrifício de Jesus foi muito grande, para que essa graça pudesse nos alcançar. E nós, como cristãos, nós precisamos encarar isso,
Nós precisamos olhar para aquela cruz aonde Jesus Cristo foi crucificado, e não olhar com ressentimento, mas olhar para aquela cruz e lembrar que Ele não está lá. Ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Porque Jesus, Ele venceu a morte para nos dar vida. Não tem ninguém que possa ter ressuscitado, a não ser aqueles que ressuscitaram com a permissão de Deus, a permissão de Jesus. E Jesus só fazia as coisas, meus irmãos, segundo a vontade do seu Pai. Tudo que Jesus iria fazer nessa terra, nos espalhando o seu amor, a sua justiça, a sua graça, Ele olhava para os céus, Ele pedia ao Pai que o conduzisse, Ele pedia ao Pai a autoridade para fazer a vontade do Pai. Tudo que vamos fazer, nós precisamos também, meus irmãos, procurar essa orientação nessa graça do Senhor Jesus. Assim como Timóteo teve necessidade de ser fortificado, nós também precisamos ser fortificados da graça que vem de Deus. Meus irmãos, eu imagino Paulo e Timóteo. Paulo, ele discipulou Timóteo ainda pequeno, novo na fé, e aquele novo pastor, e eu creio que Timóteo não tinha uma estatura grande, era o jovem Timóteo que estava ali sendo preparado. Então Paulo teve uma caminhada árdua com Timóteo. Paulo discipulou Timóteo. Paulo deu instruções para Timóteo. E quando Timóteo estava ali, na vontade de Deus, para assumir uma igreja, para assumir um ministério, Paulo escreve uma carta: olha, meu filho da fé, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, porque você vai precisar dessa graça. Nós precisamos ser fortalecidos todos os dias. Alegria, meus irmãos, quando nós cremos em Jesus, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, é imenso, que nós não podemos explicar. Foi essa graça que superabundou em nossas vidas, mas nós sabemos explicar de uma maneira pelo qual nós vamos fazendo a vontade de Deus, nós vamos sendo guiados pelas mãos de Deus, nós vamos sendo sustentados pelo poder de Deus, as nossas necessidades vão sendo supridas pelo amor que nos alcançou, que é o amor de Jesus. E sendo assim, meus irmãos, nós vamos longe, sendo fortificado pela graça de Cristo. Fortifica-te, essa palavra tem o significado de ser forte, revestir-se com força, se fortalecer, receber força, ser fortalecido, crescer em força, ou seja, é ser renovado por Deus para viver o grande avivamento que o Senhor reservou. Aleluia, glória a Deus. A PIB de Balsas está vivendo um novo avivamento, um avivamento que vem da parte de Deus. Meus irmãos, eu estou aqui desde sexta-feira e eu posso perceber isso nitidamente, que Deus está trazendo um mover na vida desta igreja. Nós temos sentido essa igreja caminhar seguro, e tem uma frase que nos diz assim: olha, vocês colocam os pés, que eu coloco o chão, e eu sinto que vocês têm feito isso diante de Deus. Vocês têm feito votos de confiança diante de Deus, sabendo que Ele pode todas as coisas, Ele opera todas as coisas nas nossas vidas, e é assim que nós vamos prosseguindo, porque uma igreja, quando ela estaciona, ela não pode ver a visão que Deus tem para ela, mas quando a igreja olha para Cristo Jesus, lá em Hebreus, quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, meus irmãos, o Senhor nos dá um salto, o Senhor Jesus nos faz viver coisas que nós não podemos imaginar, coisas extraordinárias. Os irmãos já estão vivendo, eu quero dizer mais uma coisa para vocês: se você quer continuar vivendo esse avivamento, continue com essa graça na sua vida, fazendo a vontade de Deus na sua vida, amando essa igreja, se doando essa igreja, amando os seus pastores, amando os líderes, amando a diretoria, e assim vocês são fortalecidos, sendo fortificados pela graça do Senhor Jesus. Meus irmãos, daqui uns 2, 3 anos, 5 anos, vocês vão poder olhar para o retrovisor, e vocês vão perceber quanta coisa o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos mais do que alegres. Aleluia! Porque é o poder de Deus, meus irmãos, quando nós damos espaço na nossa vida de santidade, diante do nosso Deus, Ele opera. Ele faz milagres acontecer até aqueles que nós olhamos com os nossos olhos humanos e nós não vemos a solução, mas Jesus é a solução para todas as coisas. Ele é tudo em nossa vida, tudo Ele supre, tudo Ele nos dá com a graça dEle. Meus irmãos, há quem busque se fortalecer no poder religioso, no poder econômico, no poder público, no poder político ou no poder da ciência. Todavia, todos estes poderes são falíveis e ilimitados. Porém, o poder da graça de Cristo é ilimitado. Sabe por quê? Porque nunca falha, nunca falhou e jamais falhará os planos de Deus em nossas vidas. Glória a Deus.
É a igreja de Deus vivendo o novo de Deus. É a igreja de Deus colocando, se debruçando, orando mais, buscando mais a palavra, procurando viver mais em comunhão, em unidade, buscando esse avanço, e o Senhor vai operando na vida da PIB de Balsas. Meus irmãos, quando somos fortalecidos por esta graça, o Senhor Jesus nos torna mais fortes, mais sólidos, mais resistentes, mais robustos, mais abastecidos da presença plena dEle em nossas vidas. Da presença plena, e com alegria, A graça é o pão da vida que fortifica. Jesus afirma no texto de João 6, 32 e 33, nos diz assim: declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. É esse pão do céu que desceu em nossas vidas. É esse avivamento que nós recebemos da parte de Deus. É esse avivamento que nós vamos continuar vivendo para a glória do Senhor Jesus todos os dias, em toda a nossa caminhada. Não importa aonde o Senhor nos levar. O mais importante é que nós estejamos com Jesus na nossa caminhada. No início, no meio e no fim. Tem pessoas que colocam Jesus no início, no meio começa a enfraquecer por algumas circunstâncias, por alguns problemas da vida, e os problemas vão afetando a sua vida emocional, a sua vida física, a sua vida familiar, a sua vida espiritual, principalmente a vida espiritual, e vão se desbruçando diante dos problemas. Mas Jesus é quem nos levanta. Ele é o pão da vida. Você que chegou nesta igreja hoje, porventura você não faz parte de nenhuma igreja e nunca experimentou esse pão da vida, hoje é o dia de receber o pão da vida, porque você recebendo o pão da vida, você nunca mais terá fome. Se você receber a água que jorra do trono de Deus, da graça de Deus, nunca mais você terá sede. A palavra do Senhor Jesus não está dizendo do pão que nós nos alimentamos do corpo físico, mas Ele está dizendo que esse pão é Ele que supre. A água é Ele que também sacia a sede, pelo qual nós não vamos encontrar graça nenhuma nas coisas do mundo, mas nós vamos encontrar graça em Cristo Jesus, na nossa caminhada, porque você vai ser completa. Meus irmãos, nós precisamos nos alimentar dessa graça de Jesus, da sua palavra, do seu amor, da sua obra, da sua presença e da comunhão que temos com Ele na oração e no partir do pão. Ah, irmão Heraldo, como é bom partilhar o pão. Erivaldo, agora acertei, estou começando a decorar os nomes, irmão Erivaldo, como é bom, irmão Erivaldo, compartilhar o pão. Meus irmãos, hoje eu fiquei muito surpreso, muito feliz. Eu estava lá no hotel descansando, de repente alguém liga uma ovelha dessa igreja: pastor, que coisa maravilhosa, que expressão de amor, de carinho, de cuidado que vocês têm com a vida dos ungidos de Deus. Chegou o café da tarde, meus irmãos, e que café maravilhoso. Eu agradeci a Deus, louvei a Deus e me alimentei, pastor. Vim fortalecido, fortificado por esta graça que está na nossa irmã, e está em vocês também, meus irmãos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Como nós estamos sendo muito bem cuidados nesses dias que passamos aqui. Eu já estou com saudade de vocês. É verdade, é verdade. Já estou com saudade de vocês. Meus irmãos, porque essa graça supre a nossa necessidade, e vale a pena a gente espalhar essa graça para as pessoas. Essa graça não precisa ficar só em nós, mas precisa também superabundar na vida das pessoas, da nossa comunidade, da nossa cidade pelo qual nós estamos. Em Atos, no relato de Atos, lá da igreja primitiva, viveu um novo avivamento, uma nova visão, uma renovação extraordinária diante de Deus, porque eles se abasteceram da graça que fortifica. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu fico imaginando aquele mover de Deus, um avivamento que Deus trouxe naquela igreja, no partir do pão, no partir da necessidade, se juntando um ao outro, compartilhando a vida, se juntando um ao outro, dia por dia, na casa uns dos outros, louvando a Deus, adorando a Deus com cânticos e hinos espirituais e cânticos também espirituais. Meus irmãos, isso é prazeroso, isso nos dá alegria. Na parte da manhã eu falei como é bom a gente vir para a igreja servir ao Senhor. Meus irmãos, quando nós chegamos aqui, nós sentimos o perfume de Cristo no nosso irmão, nós sentimos esse cheiro maravilhoso.
esse cheiro tão bom de estarmos juntos, de estarmos em plena comunhão com o nosso Deus, com os nossos irmãos, apoiando um ao outro, somando forças e sendo fortalecido por essa graça, porque esse fortalecimento, meus irmãos, só vem da parte de Deus. Nós não podemos alcançar esse fortalecimento em coisas algumas, nem em finanças, nem outra coisa, mas só em Cristo Jesus, que nós sentimos esse fortalecimento, assim como Paulo teve. Ele passou para Timóteo, e pediu para Timóteo: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, porque vale a pena. A nossa caminhada nunca é vão com Cristo Jesus, porque ela é completa, ela é suprida, toda a nossa caminhada por Cristo Jesus. Nossa caminhada sobre esta terra pode ser curta ou longa, às vezes difícil, perigosa, solitária, mas com este pão descido do céu, Deus nos dá forças para chegar até o final da nossa caminhada. E que caminhada? Nós precisamos, meus irmãos, quando chegar lá na idade, que hoje nós chamamos de melhor idade, nós olharmos para trás e vermos quanto Deus nos usou como instrumentos santos, e poder olhar os frutos que nós realizamos em nome de Cristo, que o Senhor nos fez plantar e colher, e não tem prazer maior do que esse, do que você olhar para o seu passado atrás. Hoje mesmo você pode olhar um pouquinho lá para trás e ver quem você era, quem você é hoje, e você também olhar para o autor e consumador da sua fé e apontar o seu futuro em Cristo Jesus, e lá na frente você vai perceber quantas coisas o Senhor fez por você e através de você. É assim, meus irmãos, que nós vamos caminhando. Meus irmãos, em fortalecimento na graça, eu me lembro muito bem, quando eu era criança, eu não vou dizer quando eu era grande, porque também a estatura não é tão grande assim, né? Mas quando eu era criança, tinha um remédio que supria as necessidades naquela época de muitas pessoas. Eu não sei se era para as crianças tomarem, não sei se era para suprir, eu sei que eu tomei muito. Uma das coisas eu tenho certeza, eu não cresci. Diz que era para crescer, para fortalecer, para criar massa muscular, para ficar em vigor. Meus irmãos, mas pastor, eu não sei quantos vídeos eu tomei. Eu vou até ler o nome aqui para os irmãos lembrarem da minha jornada, e da sua também. É o Biotônico Fontoura, misturado com emoção. Eita! Meus irmãos, até hoje eu estou esperando o crescimento, e também um enlarguecer de massa. Pastor, eu não consegui essas duas coisas, mas uma coisa eu tenho certeza, eu fiquei lindo e maravilhoso. A mulher me disse que eu sou lindo e maravilhoso, eu posso fazer o quê? Né? E meus irmãos, sabe de uma coisa? Nós que temos a graça de Cristo, nós possamos entender isso, que os filhos do Senhor Jesus não tem ninguém feio. O Senhor nos criou para o louvor da tua glória, da glória dele, nós somos lindos e maravilhosos. Lindos. Então é hora de você olhar para o espelho na sua casa e dizer assim: eu sou lindo mesmo, porque foi Deus que me fez. Eu sou semelhante ao meu Deus que me criou, para o louvor da sua glória. Meus irmãos, se nós não nos amarmos, nós não vamos para lugar nenhum. Nós primeiro temos que amar a Jesus sobre todas as coisas, amar a nós mesmos e amar pessoas e cuidar de pessoas. Agora, como eu digo que eu amo a Deus, eu não me amo, e muito menos o meu irmão, eu não estou vivendo essa graça de Cristo. Agora, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, eu amo a mim mesmo, eu cuido da minha saúde, do meu corpo físico, e eu amo as pessoas. Meus irmãos, nós vamos longe, o Senhor vai nos fazer prosperar mais e mais. Então, meus irmãos, nós precisamos nos alimentar da palavra de Cristo cada dia. Não se contente com pequenas coisas, passe tempo suficiente perante sua palavra, e a sua presença para as suas forças se renovarem todos os dias. Não se contentem com coisas pequenas, de maneira alguma. Se você olhou e viu que você fez coisas grandes, você comece a se colocar esse alvo para dobrar esse alvo. Dobre esse alvo, porque vale a pena. Quando nós ficamos na mesmice, quando nós ficamos no nosso conforto, nós não vamos dar fruto. E o Senhor disse lá na grande comissão: ide por todo o mundo, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho guardado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então por que eu vou ficar parado? Se eu tenho um Deus que diz vá, esse verbo, meus irmãos, é de ir. Você precisa ir, nós precisamos ir,
não é fique, vá, leve esse pão da vida, leve essa água que mata a sede, que sacia a sede, leve essa graça que um dia eu paguei um alto preço por cada um de vocês, eu amei a cada um de vocês, eu continuo amando e suprindo as suas necessidades todos os dias. Então vá, filho, vá, minha filha, proclame a palavra de salvação. Pastor, viver missões é algo extraordinário. Nós vemos Deus operar na vida da igreja, na vida das pessoas que recebem o sustento através dos nossos esforços, coisas extraordinárias, porque nós não devemos, meus irmãos, se contentar com coisas pequenas, de maneira alguma. Se nós já trabalhamos, nós vamos nos esforçar para trabalhar muito mais ainda, porque tudo quanto nós fazemos, e ainda vamos fazer, é pouco para o sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. E é por isso que ele disse que nós precisamos ir. Ah, meus irmãos, o inimigo das vossas almas, ele veio apenas tentar, ele veio matar e destruir. E quando ele veio tentar Jesus, quando o mestre estava jejuando no deserto, o diabo só tinha uma coisa: pedras para oferecer. Ele não tinha mais outra coisa a oferecer, apenas pedras para oferecer a Jesus, após os seus 40 dias de jejum. O mundo não tem nada de bom para nos fortalecer, de maneira alguma, mas Jesus é a nossa maior força e verdadeiro alimento divino. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo só tinha pedra, mas Jesus tinha pão, Jesus tinha o alimento necessário, Jesus tinha vida e vida em abundância. E é por isso que nós devemos seguir a esse Deus tão maravilhoso. Ele fortalece o cansado e dá graça, vigor ao que está sem força, conforme Isaías 40, 29. Muitas vezes na nossa caminhada nós nos sentimos fracos, muitas vezes nós nos sentimos entristecidos, porque nós estamos, meus irmãos, neste mundo caído, mundo de pecados, nós somos falhos, nós somos pecadores, homens e mulheres, que muitas vezes nós falhamos na nossa caminhada, muitas vezes tentando acertar, mas uma coisa é real. Uma coisa é concreta nas nossas vidas: se um dia nós errarmos, quando nós errarmos diante de Deus, o melhor é a confissão do nosso erro diante do nosso Deus. Ele nos perdoa, nos levanta e diga: vá. Davi foi um homem muito pecador, na sua ignorância, mas quando Davi reconheceu que Deus era o Deus da vida dele, que ele precisava ser guiado por Deus, Deus transformou o coração de Davi segundo o coração de Deus. Transformou Davi um homem segundo o coração de Deus. Porque as coisas que ele errava na sua caminhada, ele perdia perdão e nunca mais ele caía naquele erro. Porque a graça superabundou na vida de Davi. Assim também precisamos ser assim, meus irmãos, porque ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. A base da graça, a graça não é algo que conquistamos por nós próprios, pelos nossos próprios méritos ou obras, mas é totalmente fundamentada no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que coisa maravilhosa! Que coisa tão profunda em nossas vidas. Nós temos a grande convicção que Deus, o Deus que nós estamos servindo, é o único Deus que pode e tem todo o poder para nos erguer quando estamos caídos, nos fortalecer quando estamos fracos, encorajarmos quando estamos desanimados, guiar a nossa vida quando estamos perdendo a direção no caminho certo, nos orientar e trazer paz ao nosso coração naquela hora mais precisa que nós precisamos. Que nós precisamos de tomar tantas decisões precisas, acertadas, e a paz vem do Senhor Jesus, a paz vem de Deus, porque Ele é a nossa paz, é Ele quem reina sobre todas as coisas, sobre os reinos, Ele domina sobre tudo, e exclusivamente, meus irmãos, ter esse domínio sobre as nossas vidas é algo maravilhoso, porque é um Deus que pode. Ele domina nossas vidas e Ele quer que nós andamos debaixo do seu domínio todos os dias, obedecendo a sua voz, crendo nele de todo o nosso coração, porque ser fortalecido pela graça é deixar ser conduzido por Deus durante toda a nossa caminhada. Não é apenas no começo, não é apenas no meio e não é apenas no fim, mas é em toda a caminhada. Nós precisamos ser fortalecidos por Ele. Na nossa caminhada temos momentos tristes, temos com certeza, mas o Senhor nos ajuda
e nos fortalece a cada dia, porque Ele é a nossa esperança, é a nossa torre forte, nosso escudo, nossa provisão, nosso Deus eterno que nos amou e se entregou dando a sua vida por amor a nós. Isso sim é verdadeira graça que temos em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, e vivermos fortalecidos pela graça salvadora de Jesus é a coisa mais maravilhosa que pode existir no meio da igreja do Senhor Jesus, da noiva do Senhor Jesus. Lá em Salmo de número 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Que coisa boa, é diante de tantas lutas, diante de tantas diversidades, tantos problemas, tantas decisões, nós podemos descansar no Senhor, nós podemos confiar nele, e colocar a nossa confiança nele todos os dias, depositar essa confiança no eterno Salvador. Meus irmãos, a necessidade da graça, lá em Romanos 3, 23 nos diz: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, ou seja, todos os pecados estão afastados da glória de Deus, mas nós louvamos a Deus porque essa graça nos alcançou, e aqui estamos sendo guiados por essa graça que há em Cristo Jesus. A graça de Deus, ela salva para sempre, a graça de Deus, ela é incondicional, a graça de Deus não veio pelas obras, ela é suficiente, não discrimina, ela justifica, torna todo crente herdeiro, ensina ao crente como viver, e ela nos fortifica em Cristo Jesus para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Você conhece outra graça maior do que essa? Eu não conheço, e eu tenho certeza que você também não conhece, porque essa graça só vem do trono do Senhor Jesus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo está dizendo: por mais que temos, não somos capazes de nos salvar por nós mesmos. Nossas boas obras e esforços são insuficientes para nos redimir aos nossos pecados. Somente a graça de Deus pode nos salvar e dar vida eterna. Ah, meus irmãos, como devemos ser gratos pela graça que nos alcançou. Quando nós somos gratos, temos um coração grato, Deus faz acontecer coisa extraordinária nas nossas vidas. Sonhos nós colocamos e muitas vezes nós ficamos no meio do caminho, porque os sonhos nós não pedimos a Deus. Quando nós pedimos a Deus sonhos, para viver os propósitos dele, o Senhor coloca sonho no nosso coração. Deus traz um renovo na nossa vida. Deus nos faz viver dias extraordinários. Deus nos faz viver dias plenos, dias abençoadores, mesmo em meio às lutas, mas Ele nos traz paz ao nosso coração todos os dias. E é assim que precisamos viver todos os dias. Meus irmãos, a incapacidade, nós somos incapazes de nos salvar. Por mais que tentamos, somos capazes de nos salvar por nós mesmos. É só Cristo Jesus que nos salvou, e Ele está aqui hoje, amém? Ele se encontra no meio desta igreja, operando hoje, operou ontem, opera hoje e vai continuar operando, para a glória dEle. Basta nós colocarmos a nossa vida diante de Deus todos os dias. Terceiro e último ponto: o poder transformador da graça nos faz viver um avivamento constante diante de Deus. Vejamos uma coisa muito importante: um avivamento constante. Ele não tem pausa, ele não tem pontos que possamos parar. Pelo contrário, ele é consistente, ele é eterno, é uma caminhada. Nós estamos aqui vivendo um estágio de adoração, de santificação, de aprendizado da palavra, de edificação, de plantar, de colher, de receber da parte de Deus, de nos doarmos como instrumento santo nas mãos do Senhor, para que continuemos sendo usados para a glória do Senhor Jesus. Não tem parada, é contínua, porque a graça de Deus, meus irmãos, ela é maravilhosa. É um amor implacável sobre nossas vidas. A justificação é pela graça, Romanos 3, 24, que somos justificados gratuitamente pela graça de Cristo, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça de Deus nos justifica, ou seja, nos declara livres da culpa e do castigo do pecado. Somos aceitos diante de Deus por causa do que Jesus fez por nós. Só por causa do sangue derramado naquela cruz, só através daquele grande sofrimento, só através de Jesus que nós temos essa graça nele, e é por isso que nós estamos aqui, são e salvos pela sua graça.
porque um dia esse amor derramou do nosso coração. A graça nos capacita a viver uma vida transformada. A graça não é apenas um evento único de salvação, mas também um poder ativo que nos capacita a viver uma vida transformada em toda a nossa jornada. É a graça que nos liberta do poder do pecado, nos fortalece em momentos de fraqueza e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, que é perfeita. A vontade de Deus sempre ela é boa, ela é agradável. Ela é perfeita, ela é concreta, ela é real em nossas vidas. Eu não posso sentir um sabor de uma picanha assada se eu não experimentar. Mas no dia que eu experimento, eu sei o gosto. Assim também é a graça de Deus. Nós podemos desfrutar da graça quando um dia nós paramos, nós reconhecemos que nós somos fracos, somos pecadores e pedimos para que o Senhor mudasse a nossa história. E Ele estar aqui para mudar a história de cada um de nós, para a glória dEle. Meus irmãos, lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Esta igreja tem quantos anos? 77. Está no meio. Um tempo oportuno de pedir ao Senhor para avivar mais ainda os planos dEle, os propósitos dEle na vida desta igreja. Com certeza, os que começaram esta igreja pediram ao Senhor para que pudesse ser guiado pelas suas mãos, e o Senhor guiou. E hoje vocês estão aqui nessa nova caminhada, com um novo pastor. E assim, meus irmãos, o desejo do Deus eterno é continuar trazendo os propósitos dele para a vida desta igreja, para que vocês continuem sendo avivados todos os dias, andando em santidade, vivendo esse amor, espalhando essa graça e sendo fortalecido e fortificado por Cristo Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e vamos adorar a Deus.